Uma jovem siciliana foi presa, torturada e executada ao se recusar a abdicar da sua fé e fazer um sacrifício aos deuses romanos. Tudo isso durante um dos períodos mais tensos do Império, a perseguição ordenada por Décio no século III. Ágata de Catânia, mais conhecida como Santa Ágata, é uma das figuras mais reverenciadas da Sicília até hoje. Para além de ser padroeira da Catânia, praticamente todos os pontos da cidade carregam a sua marca, seja em igrejas, relicários, tradições, festas, ruas e até o vulcão Etna, de certa forma, faz parte da sua história. Nesse episódio, então, eu vou te contar absolutamente tudo sobre Santa Ágata. Eu vou te falar sobre a sua vida antes do martírio, sobre a perseguição de Décio, vou te dar o contexto do que estava acontecendo na Sicília daquela época e, claro, te falar o que você pode visitar na Catânia para se aprofundar na história da personagem de hoje. E esse episódio aqui, gente, também foi pedido de ouvinte, e a ouvinte da vez, na verdade, é uma apoiadora, que é a Samantha. A Samantha faz parte dos Detetives Viajantes, e assim que ela ouviu o episódio da Santa Lúcia, ela ficou super curiosa para saber de outros santos, outras santas. E aí, conversando lá no grupo do WhatsApp, eu comentei da Santa Ágata, ou ela comentou da Santa Ágata, agora eu já não lembro mais a ordem das coisas, e ela me pediu para trazer um episódio sobre Santa Ágata. Então está aqui o meu episódio da Santa Ágata para você, minha queridíssima Samantha. Aproveito para deixar aqui meu beijo, meu abraço, minha homenagem, aquelas coisas todas a você e a todos os apoiadores e também todos os ouvintes, e deixar aquele recadinho de sempre. Se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente, que seu apoio faz toda a diferença nesse projeto. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode apoiar, e caso você apoie na categoria Detetive Viajante, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp exclusivo para esses apoiadores, onde a gente fofoca bastante, dá umas risadas, fala umas besteiras, mas a gente também define qual é o episódio extra para apoiadores daquele mês. E os apoiadores, eles também têm privilégios ao pedir um episódio. O episódio deles, a sugestão deles, ou que seja, sobe na lista dos pedidos, e tá bem longa essa lista, inclusive. Mas isso não é uma reclamação, eu sou muito grata a todos os pedidos de vocês, inclusive estou organizando tudo. Caso você tenha uma sugestão, me manda no e-mail também, tá tudo explicadinho na descrição do episódio. E chega de enrolação, que já me enrolei inteira, e bora pro episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Ágata nasceu em Catânia, uma cidade na Sicília, provavelmente em 235 d.C. Não se sabe muito sobre o seu nascimento ou a sua família, com algumas fontes falando que ela pertencia a uma família de classe média rural ou urbana, e outras falando de uma família nobre e rica. Mas assim, seja como for, o que é consenso é que ela pertencia a uma família local cristã. E sim, ela seguia o cristianismo. Nessa época, gente, seguir o cristianismo era um enorme de um problema. Isso porque a Sicília fazia parte do Império Romano. E o Império Romano dessa época tinha sua própria religião. Religião essa que ia muito além da fé. Para os romanos, religião era um dever público, já que o papel da religião era garantir a paz dos deuses. Em outras palavras aqui, gente, os romanos acreditavam que o império ele só ia prosperar se os romanos eles fizessem alguns rituais e fizessem alguns sacrifícios aos deuses. E sim, deuses no plural, porque se acreditava que existiam vários deuses, diferente do cristianismo. E enquanto a Ágata crescia, já rolava toda essa tensão entre cristãos e romanos em todo o império. Os cristãos eram vistos como subversivos, pessoas que ameaçavam a união e a prosperidade do império. Então dá pra se imaginar o tamanho da treta. Mas eu preciso te contar que nessa época aqui, tudo isso dependia da cidade onde se estava e do seu governo. Enquanto alguns lugares tinham tolerância e os cristãos podiam viver sem perseguição, em outros podia rolar uma certa pressão e discriminação. Seja como for, mais uma vez, o medo era constante em todo o império. Até que então um novo homem assume o poder ali do Império Romano e muda bastante as coisas assim pra pior. Esse cara em questão se chamava Décio e ele assume em 249 d.C. Ele era um militar bastante tradicionalista que acreditava fortemente no culto e sacrifício aos deuses. E na época em que ele assume, digamos que o Império precisava mais do que nunca do seu povo.
Isso porque, gente, o Império Romano, ele tava, assim, numa situação bastante delicada. Porque tinha um monte de ameaças externas, tinha um monte de crises rolando internamente, crises econômicas e tudo mais, além de guerras civis. E pro Décio, a única forma de resolver tudo isso era voltando pro modelo religioso antigo. Então, em janeiro de 250, o Décio, ele exigiu que todos, sem exceção, fizessem um sacrifício aos deuses e ao imperador. Esse sacrifício, gente, deveria ser feito em público e quem o fizesse recebia um documento, tipo um atestado de que a pessoa fez o sacrifício em questão. Enfim, esse documento, por sua vez, deveria ser apresentado para as autoridades quando requisitado, e quem não tivesse esse papelzinho podia ser preso, torturado ou morto. Começava então a primeira perseguição real oficial organizada e efetuada pelo governo contra os cristãos no Império Romano. E nisso então, a nossa personagem principal de hoje, ela estava na Sicília. Que, assim, eu preciso contar pra vocês que era um lugar onde provavelmente essa lei ela seria aplicada com muito mais rigidez. Isso porque a Sicília era, assim, super, hiper, mega, ultra importante para o Império Romano. Então, era esperado que os governos locais eles fossem realmente mais rígidos, assim, para manter tudo sob controle. E não só isso. Digamos que a Sicília tinha uma certa autonomia nessa época. O que significa que o governo local, ele podia fazer o que ele bem entendesse, assim. Em outras palavras aqui, se ele quisesse aplicar essa lei com muito mais rigidez do que em outros lugares, ele poderia, e digamos que o governo central não ia achar ruim. E só para aprofundar um pouquinho mais nessa questão da Sicília, deixa eu te contar o porquê que ela era tão importante para o Império Romano. Digamos que tinham dois fatores principais. O primeiro era econômico, já que a Sicília era um centro agrícola importantíssimo para o Império. E o segundo era sua localização, já que a Sicília ficava entre a África e a Itália. Então, de fato, assim, a Sicília era muito importante para o Império Romano. E tudo isso leva a crer que, provavelmente, as leis que eram aplicadas em Roma, elas eram aplicadas mesmo com maior firmeza na Sicília. E você pode ter notado que eu estou usando um provavelmente, falando cheia de dedos essa parte, mas é porque não existem comprovações históricas que afirmem que as leis eram mais rígidas na Sicília, mas é algo que é muito debatido e muito levantado exatamente por todos esses pontos que eu acabei de trazer. Mas, bom, independente se as leis eram aplicadas com mais ou menos rigidez ou o que quer que seja, fato é que tinha uma perseguição contra cristãos acontecendo, e era só uma questão de tempo até chegar na Sicília também. Essa perseguição chega então na Sicília na forma de um novo governador local, que chega ali na ilha e já começa a aplicar tudo que o Décio estava mandando. Aqui eu preciso te falar que não se sabe ao certo o nome desse governador local, mas em muitos textos religiosos ele é chamado de Quintinianus. E bom, o que se sabe sobre ele só é que ele chegou na ilha assim, causando. Ele então chega lá na Sicília já ordenando que seus oficiais exigissem o culto aos deuses, né, o sacrifício público aos deuses e o tal do documento que eu comentei antes. E é exatamente isso que eles fazem, né? Eles vão exigindo isso de absolutamente todo mundo, mas principalmente das mulheres cristãs. Isso porque, gente, elas eram consideradas grandíssimas ameaças por uma série de motivos. Primeiro que elas desafiavam normas romanas de pudor, casamento e obediência. Segundo que elas rejeitavam casamentos arranjados. Terceiro, que elas viviam comunitariamente e, assim, digamos que elas tinham uma liberdade que era incomum para a época. Então, mulheres como a Ágata, a nossa personagem principal, passam a ser observadas, assim, muito de perto, mais do que o restante da população. Isso fez com que a Ágata e a sua família decidissem que eles precisavam fugir de Catânia. Então eles vão num primeiro momento para Palermo e depois eles vão para Gila, mas é só uma questão de tempo até o Quintinianus encontrar a família dela e exigir que eles voltassem para Catânia. Eles voltam, mas não sem antes acontecerem algumas coisinhas que vão assim definir o restante dessa história. No caso, reza a lenda que o Quintinianus, assim que ele se deparou com Ágata, ele se apaixonou assim enlouquecidamente pela mulher e ele quis se casar com ela. Ele então exigiu que ela abdicasse, né, da sua fé e que ela se casasse com ele, ao que ela olhou na carinha dele e falou não. Nisso, obviamente, digamos que o Quintinianus ficou bastante
bravo, pra não dizer outra palavra que começa com P, e ele decidiu tomar algumas providências. A primeira delas foi enviar a Ágata pra morar com uma mulher chamada Afrodísia e com as filhas dela. Há quem diga que a Afrodísia ela era dona de um bordel e que ela treinava jovens para a prostituição. Então, ao enviar a Ágata pra lá, a ideia seria que a Ágata ela tivesse que abdicar da sua fé meio que na força, já que ela acabaria perdendo a sua pureza, vamos dizer assim. A questão, gente, é que a Ágata, ela ficou nessa casa com essa mulher por 30 dias. E por 30 dias, nenhum homem ousou encostar nela. Segundo os textos religiosos, isso aconteceu porque, abre aspas aqui, a sua pureza impunha medo. Fecha aspas. Uma outra versão dessa história não fala que a Afrodísia ela era dona de um bordel, mas que ela era uma cortesã assim muito de confiança do Quintinianus e que ela era bastante corrupta. Essa versão fala também que ela tentou corromper a Ágata, mas não dá muito detalhes de como. Só diz que ela tentava convencer a Ágata a abdicar do cristianismo e convencer ela também a se casar com Quintinianus, e que ela também se manteve firme e forte por 30 dias, recusando absolutamente tudo. Enfim, independentemente de qual a versão correta, fato é que a Ágata ficou ali seus 30 dias com a Afrodísia, que não deu em absolutamente nada, e aí a Afrodísia devolveu ela para o Quintinianus, do tipo, desistindo da jovem. O Quintinianus, então, ele decidiu tomar outra providência, que no caso foi levar a jovem para um julgamento, porque digamos que a paciência dele já estava acabando ou já estava acabada. Ele tentou convencer a jovem de tudo quanto é jeito abdicar do cristianismo, assim, num primeiro momento fazendo open promessas e sendo super, como que eu posso dizer, amigável, sabe, assim, tentando ir pelo kill them with kindness, aquela coisa assim, mas depois já perdendo a paciência e começando a ameaçar a menina. A Ágata escuta tudo, presta muita atenção, e assim, gente, ela nem treme, ela nem tchum, ela recusa tudo, ela tipo assim... Nossa, assim, não faz nem cócega nela os argumentos do Quintinianus. Assim, aqui eu preciso te contar que existe uma versão, que é uma versão mais fofoquinha, que fala que ela chegou a rebater o Quintinianus, assim, chegou meio que a bater boca com ele, e que ela humilhou ele na frente de todo mundo. Mas assim, seja como for, né, qual a versão correta e tal, que a gente não tem como saber, fato é que o julgamento deu totalmente errado, não mudou absolutamente nada, e o Quintinianus, ele ficou ainda mais bravo, ainda mais furioso, e ordenou dessa vez a prisão e a tortura da Ágata. Não se sabe ao certo quanto tempo ela ficou detida, mas o que se sabe é que ela foi, assim, muito torturada. Ela foi açoitada, ela foi amarrada em uma ferramenta assim de tortura que esticava o corpo dela, fazendo com que os pulsos e os tornozelos dela chegassem a ser deslocados. Ela teve ganchos de ferro rasgando a sua pele e chegou a ter brasa e carvão colocado embaixo do seu corpo e, né, ela foi obrigada a deitar em cima disso. Mas, de novo, ela não cedeu. Até que então, Quintinianus ordenou que os seus seios fossem arrancados com tenazes de ferro, exatamente numa forma de, abre aspas aqui, punir a sua feminilidade, destruir a maternidade e atacar a identidade cristã de pureza. Fecha aspas. Ao que Ágata passa por essa tortura, ela teria então falado a Quintinianus: cruel tirano, não tens vergonha de arrancar de uma mulher o que tu mesmo sugastes da sua mãe? E ela seguiu sem ceder. Só que a questão, gente, é que a Ágata, ela estava completamente debilitada depois de todas essas torturas. E depois de ter seus seios arrancados, ela é jogada de volta na sua cela sem qualquer tipo de auxílio médico. É quando então, durante a noite, a sua cela se enche de luz e São Pedro aparece, tocando seus ferimentos e curando a mulher misteriosamente. Quando os guardas abrem então a sua cela no dia seguinte, eles encontram Ágata assim, plena, linda, maravilhosa, curada, pronta para mais. E óbvio, o Quintinianus fica ainda mais furioso. Ele ordena então uma nova rodada de torturas e ele pensa numa forma que a Ágata, ela não tem muito como se curar, vamos dizer assim. No caso, ele obriga a Ágata a rolar em cima de carvões em brasa misturados com cacos de cerâmica, o que dificultaria a cicatrização da sua pele. Ela passa por essa tortura, sim, por bastante tempo, ao ponto de que, quando terminam, ela já estava praticamente sem vida. É quando, então, um terremoto acontece na Sicília e atinge em cheio a cidade de Catânia. Esse terremoto causa uma baita de uma destruição na cidade e acaba matando 2 dos principais oficiais do Quintinianus. A população local ficou completamente assustada com aquilo tudo e interpretou que era um sinal divino, passando a exigir, então, que o Quintinianus parasse de torturar a Ágata. Com medo de uma revolta popular, o Quintinianus, ele decide realmente parar
de torturar a Ágata e devolver ela para sua cela para que ela pudesse, entre aspas aqui, morrer em paz. E é exatamente isso que acontece. No dia 5 de fevereiro de 251, Ágata morre na sua cela depois de fazer uma oração final. E antes de seguir com o restante da história, gente, eu só quero ressaltar aqui que essa versão que eu trouxe é uma versão escrita por textos religiosos que foram escritos bem depois dos fatos ocorridos. E nossa, baixou uma formalidade aqui, né? Não sei, hoje eu tô séria. Mas assim, historicamente falando, se acredita de fato que sim, a Ágata existiu, que ela era cristã, que ela foi presa, ela foi torturada, exigiram que ela fizesse sacrifícios aos deuses romanos, ao qual ela recusou, enfim, que grande parte da história realmente aconteceu. Historiadores não acreditam que o governador da Sicília tenha tido um papel assim tão importante, tão central na história da Ágata, né? Tanto que, como eu comentei rapidinho antes, nem se sabe quem ele foi. Assim, nem tem registros históricos do nome dele, quem ele era, ou o que seja. Mas, mais uma vez, realmente acreditam que a Ágata foi, sim, detida, interrogada, torturada, enfim. E se acredita nisso tudo porque a perseguição do Décio é uma das mais bem documentadas da história. Então, se sabe que, realmente, os cristãos presos por Décio, eles passavam por longos períodos de tortura, que aí envolvia encarceramento por longos períodos, queimar, né, as pessoas, então exatamente isso do carvão em brasa, essas coisas assim, violência sexual e outros tipos de tortura que acabaram aparecendo aqui na história da Ágata. Assim, não se sabe exatamente quais tipos de tortura a Ágata foi submetida, tá? Quer dizer, as torturas que apareceram aqui eram comuns daquela época, mas não se sabe exatamente se a Ágata passou por elas. Inclusive, tem historiadores que até questionam essa questão da tortura envolvendo os seios dela. Mas, mais uma vez, sendo repetitiva, realmente se acredita que ela foi torturada assim. Um outro ponto interessante de se trazer aqui, gente, é com relação ao terremoto, que eu comentei, né, na história e tudo mais, porque terremotos são realmente muito comuns na Sicília. Então, enfim, alguns historiadores aceitam que possa ter rolado um terremoto enquanto a Ágata estava presa, que pode ter sido visto como um sinal divino, tipo, alguns historiadores realmente acreditam nessa versão da história. Mas, mais uma vez, não existem registros oficiais históricos que falem que aconteceu um terremoto naquela época, aquelas coisas todas. E por fim, mas de longe não menos importante, historiadores acreditam que a Ágata possa sim ter morrido enquanto ela esteve detida, exatamente por conta das torturas, dos maus tratos e por aí vai. Mas bom, seja como for, o grande fato aqui é que a Ágata estava morta. E ela teve o seu corpo enterrado pelos cristãos da Catânia em um túmulo nas catacumbas que ficavam ao longo ali da Via Etneia, perto do local atual da Basílica de Santa Ágata. E aí, gente, reza a lenda que pouco depois da sua morte, o vulcão Etna ele entrou em erupção. E, assim, uma erupção que ameaçava fortemente a cidade da Catânia. Os cidadãos, então, eles teriam ficado, mais uma vez, completamente apavorados, e com razão, porque deve dar medo pra caramba. E aí, eles teriam corrido até o túmulo da Santa Ágata, pego o seu véu, que ela tava com um véu vermelho, e colocado esse véu diante da lava ali do vulcão. A lava, então, teria parado de escorrer e isso teria salvado a cidade. Isso fez com que a Ágata, ao virar um mártir, fosse reconhecida como protetora contra incêndios, terremotos e erupções vulcânicas. Além disso, né, por conta de toda a história de ter tido seus seios arrancados, a Santa Ágata constantemente é representada com uma bandeja de prata com um par de seios. E ela virou também protetora das mulheres com doenças de mama. Então, sim, digamos que com o passar do tempo, a história da Santa Ágata ela foi difundida entre comunidades cristãs e cada vez mais pessoas começaram a admirar aquela mulher. As pessoas começaram então a ir até o seu túmulo e prestar homenagem a ela. Lembrando aqui até da Santa Lúcia, que foi uma dessas pessoas que supostamente foi até Catânia para ir ao túmulo da Santa Ágata e tudo mais. Santa Lúcia é essa que a gente tem um episódio sobre aqui no podcast, que é o de número 65, tá? Mas sim, então a história dela acabou sendo cada vez mais difundida, as pessoas passaram a admirar cada vez mais ela, a ir até o seu túmulo prestar homenagem, e foi só uma questão de tempo até toda a Sicília e outras regiões do mundo começarem a celebrar a Santa Ágata. E depois disso, no século VI, o seu nome ele estava presente no cânon da missa latina, fazendo com que ela virasse uma das mártires mais veneradas da antiguidade tardia. E com isso, meus amores, eu encerro aqui a história da Santa Ágata. História essa que eu tentei trazer com uma visão um pouquinho diferente do episódio da Santa Lúcia, trazendo assim mais
escancarado, né, o que eram os textos religiosos e o que os historiadores pensam a respeito da Santa Ágata. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Eu fiquei muito feliz que vocês gostaram do episódio da Santa Lúcia. Eu tava morrendo de medo, não sabia como que vocês iam, o que vocês iam achar o que seja, e me deu muito quentinho no coração ver quantos de vocês conheciam a história da Santa Lúcia, tinham alguma ligação, assim, afetiva com a imagem da Santa Lúcia, e aí não conheciam a história dela a fundo, e eu pude colaborar com isso, então eu fiquei muito feliz. Gente, eu não sei se tá dando pra notar que eu tô fanha. Se tiver, eu peço perdão, tá? Mas enfim, só esse pequeno adendo, porque tava um pouquinho difícil falar. Mas enfim... fiquei muito feliz que vocês gostaram do episódio da Santa Lúcia. Então, quanto a Samantha veio me pedir o episódio da Santa Ágata, eu achei também super bacana de se trazer. Até porque durante a minha viagem à Itália, eu me deparei bastante com a figura da Santa Ágata. Mas bora deixar isso pras dicas de viagem. Então, bora já falar das dicas de viagem, já vamos pra lá porque eu fiz um gancho bom, não vou ficar mais me enrolando tanto. Apesar de que eu não agradeci de novo a Samantha. Samantha, eu vou te agradecer no final, mas só pra não perder o gancho das dicas de viagem. Vamos pras dicas de viagem. E aqui, gente, eu vou falar sobre a cidade de Catânia, que assim, eu cheguei a passar por lá, mas eu não parei lá. No caso, gente, a gente chegou na Sicília por Catânia, no aeroporto de Catânia. Só que aí a gente tava com o carro alugado, a gente pegou o carrinho alugado e a gente seguiu pra Taormina. Meu Deus, Taormina. Meu Deus, esse daqui eu vou estar bem fanha. Socorro, Deus. Desculpa, gente. Enfim, tá, a gente chegou em Taormina quer dizer, a gente seguiu pra Taormina, agora eu tô conseguindo falar Taormina. Então, infelizmente, eu não posso dar detalhes do tipo minha experiência em Catânia, porque realmente a gente só passou por lá de carro. E, assim, a gente não viu a possibilidade de ficar lá uns dias. Mas, entretanto, todavia, porém, o que eu posso contar, só de curiosidade aqui, é que em Palermo, no Quattrocante, que é uma espécie de cruzamento, assim, super famoso por lá, porque fica no centro da cidade, tem a representação da Santa Ágata em um dos 4 cantos. E existe, gente, toda uma briga de onde é a Santa Ágata, tipo, onde ela nasceu, com algumas pessoas acreditando que foi em Palermo. Então rola essa briga entre a galera de lá e de Catânia. Por um tempo, inclusive, a Santa Ágata chegou a ser padroeira de Palermo, tá? Até que chegou a Santa Rosália, e aí a Santa Rosália virou protetora de Palermo, e a Santa Ágata ficou como sendo, né, da Catânia mesmo. E aí, gente, só de curiosidade, no Quattricante tem a representação da Santa Ágata, mas não tem da Santa Rosália, ou Rosalia. Quando eu tava lá, eles falavam Rosalia. Enfim, por quê? Porque aquelas estátuas foram construídas antes da Santa Rosalia virar padroeira da cidade de Palermo. E assim, como que eu descobri tudo isso? Fazendo o Free Walking Tour. O Free Walking Tour que eu fiz em Palermo me contou tudo isso, inclusive a guia deu uma brincada, assim, sobre a Santa Ágata ser de Palermo e tudo mais, por isso que eu tô trazendo essas informações pra vocês, tipo, eu aprendi a partir desse tour mesmo. Mas tá, bora falar da Catânia, eu só quis trazer isso de Palermo até pra compartilhar com vocês um pouco de contato que eu tive com a Santa Ágata, e ela apareceu mais algumas vezes, assim, eu lembro de ver o nome dela em vários lugares. É que o da Santa Lúcia em Siracusa foi um soco na minha cara, assim, porque é realmente, assim, a cidade respira Santa Lúcia. Eu acho que em Catânia deve se respirar mais Santa Ágata, mas né, como eu não parei lá. Enfim, vamos falar de Catânia. E aqui, gente, eu preciso ser honesta com vocês que enquanto eu estava pesquisando dicas para esse episódio, meus olhinhos brilharam com as dicas. Porque assim, eu sempre faço uma pesquisa inicial, aí meu olho brilha, e aí quando eu vou me aprofundar nas dicas, pesquisar mais a fundo e entender, aí eu acabo às vezes me decepcionando. E isso aconteceu nesse episódio e eu já adianto que vai acontecer no próximo, porque eu já tô com o roteiro pronto. Que tristeza. Mas aí no próximo eu conto pra vocês também. Enfim, mas aí aconteceu isso aqui. Mas de qualquer forma eu vou trazer 2 dicas aqui pra vocês, trazendo todos esses prós, contras, ou o que seja, e aí vocês vão decidir o que vocês querem fazer da vida de vocês, caso vocês vão para Catânia. Então o primeiro lugar que eu quero indicar é a Catedral de Santa Ágata, ou Duomo de Catânia. Nessa catedral é onde tem uma capela em homenagem a Santa Ágata, além das relíquias dela. Essa capela, pelo que eu entendi, ela fica bem do lado do altar principal, e assim, eu revirei o mundo da internet tentando entender o que era possível ver nessa capela e eu não achei muita informação. Pelo que eu entendi, né, tem essas relíquias que eu comentei lá, mas as relíquias elas ficam guardadas, obviamente, e elas só são expostas quando tá rolando alguma celebração em homenagem a Santa Ágata, então não é sempre que você consegue ver. E antes de pular pras coisas práticas, gente, na verdade, assim, eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer não, porque realmente, pelo que eu tava pesquisando, não se fala tanto dessa catedral. E as pessoas que visitaram a catedral, elas falaram que é tipo, ok,
sabe? Que é um lugar ok, ninguém falou nada do tipo super marcante lá da catedral e tudo mais, e confesso que eu fiquei meio triste com isso, porque, tipo, é a Catedral da Santa Ágata, sabe? Eu achei que ia ser super uau, que ia ter alguma coisa super diferentosa pra trazer aqui, enfim, mas não é o caso. E sobre questões práticas, meus amores, pelo que eu estava vendo, você não precisa pagar pra entrar na Catedral da Catânia, o que já é um diferencial, porque na de Siracusa eu tive que pagar, mas assim, valeu a pena cada centavinho de euro. Tá difícil falar no dia de hoje. Enfim, mas você não precisa pagar pra Catedral de Catânia, trava-línguas, mas é preciso ficar bem atento ao horário de abertura, porque isso foi uma crítica, assim, feita absurdamente. Todo mundo que eu vi criticou pra caramba os horários de abertura. Por quê, meu povo? Porque parece que os horários que estão no site deles estão incorretos. E aí muita gente foi lá e bateu com a cara na porta. Ai, gente, onde será que eu já vi isso, né? Quem aí sabe qual foi o episódio em que eu mesma passei por isso? Pois é, entendo bem a frustração. O que eu te daria de dica é seguir pelo site, porque você precisa seguir por algum lugar, vai até lá. E assim, vai até lá no primeiro dia, no segundo em que você pisou na Catânia, porque na Catânia, em Catânia, enfim. Porque se você der com a cara na porta, você tem os outros dias pra tentar acertar o horário, e aí você se informa com alguém, vê se de repente lá na porta da catedral tem alguma coisa do horário de atendimento, ou que seja, horário de abertura no caso. E enfim, sabe, porque foi o que aconteceu comigo. Mas aí eu não tinha mais dias pra voltar no lugar. E aí, porque eu deixei pra ir no penúltimo dia, porque eu não sabia que ia acontecer isso, e aí eu me ferrei. Então essa é a dica que eu dou. Assim, o bom é que essa catedral fica bem no centro histórico, né? Então eu acho também que você indo passear por lá em outros dias, você indo passear por Catânia em outros dias, você vai acabar passando na frente da catedral. Então, em algum momento você deve conseguir pegar ela aberta, pelo menos é isso que a gente espera. Mas seguindo então para a nossa segunda dica de hoje, gente. No caso, a segunda dica que eu quero dar é o Santuário Santa Ágata al Cárcere, que é uma igreja onde, reza a lenda, Santa Ágata ficou presa. Lá para além da igreja em si, você pode visitar uma cela simbólica onde ela teria ficado presa, além de ver esculturas que narram as torturas que ela sofreu. Essa dica, assim, me brilhou bastante os olhinhos, tá? Mas, assim, parece ser um lugar que não é muito visitado, então eu não consegui buscar muito mais de informação para além do que eu já trouxe para vocês. E aí, sobre questões práticas, pelo que eu tava vendo, essa igreja, ela também fica perto ali do centro histórico. Na verdade, acho que ela fica uns 10 minutos de caminhada da catedral. Então, assim, dá pra fazer as duas coisas no mesmo dia, a não ser que você não goste de andar 10 minutos, e isso pode acontecer. Meu pai tá aí pra isso, por exemplo. Né, que não gosta de andar, mas fica ali relativamente perto, e parece que a entrada também é gratuita, isso, gente, eu acho tão legal, então, assim, win-win, né, assim, não custa nada você ir até lá e ver o que você acha, mas realmente, assim, procurando mais a fundo sobre essa igreja, que eu tava com um olho brilhando absurdos, achando que eu ia ver umas coisas incríveis, absurdas, super diferentosas, eu não achei muitas informações relevantes para além disso que eu já trouxe pra vocês, então, realmente, enfim, o que eu queria dizer eu vou ter que ir até lá pra ver com meus próprios olhos e tirar minhas próprias conclusões. Eu acho que os divertidamente aqui já estão desligando, já deu tilt. E com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio um pouquinho mais curtinho, mas que eu acho que deu pra se aprofundar bem na história da Santa Ágata. E assim, é muito legal poder trazer a Santa Ágata pra cá, porque realmente, assim, ela é uma figura muito importante na Sicília. Então, achei legal também me aprofundar na história dela e tudo mais, e poder trazer isso pra vocês. Fica aqui o meu beijo, minha homenagem, meu muito obrigada, meu tudo pra Samantha, que foi quem me pediu esse episódio, e adorei que eu falei Samantha Fanha. Então a Sam vai ter esse mimo de me ouvir falando o nome dela, Fanha. Que bom, espero que você goste. Mas espero que você tenha gostado do episódio, espero que eu tenha conseguido sanar todas as suas dúvidas e, enfim, com relação à história da Santa Ágata. E lembrando aqui, gente, que o pedido da Sam, ele foi pra cima na lista porque ela faz parte dos detetives viajantes, tá? Ela tá lá no grupo do WhatsApp, inclusive a gente conversa bastante por lá. Ela é a mesma pessoa que me pediu o episódio das lavanderias de Madalene lá atrás, quando ela ainda não era apoiadora, caso você tenha escutado esse episódio. Esse episódio é bem bom, viu? E, nossa senhora, essa história me marcou muito. Não sei dizer, é que assim, me perguntam quais são meus episódios prediletos e é muito difícil pra mim, que é tipo, escolher filho. Mas esse com certeza tá no top, porque, nossa, esse episódio foi muito marcante, assim, pra mim produzir. Enfim, mas é a mesma Sam. Eu adoro
Tô explanando. Enfim, gente, sei lá o que eu tô falando. O que eu queria dizer é que, se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente, que o seu apoio faz toda a diferença pra gente. Esse projeto é tocado única e exclusivamente pela minha pessoa e pelo Guilherme. A gente luta muito pra trazer o melhor conteúdo pra vocês e a gente quer crescer muito com o podcast. Então, a gente precisa de vocês pra fazer isso acontecer. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode apoiar a gente. Você pode apoiar pelo Orelo, pelo Apoia-se, pelo Patreon. E dependendo do plano de apoio que você escolher, você tem coisinhas em troca, como, por exemplo, participar do grupo do WhatsApp e ter privilégios aí nas sugestões dos episódios. Mas, fora isso, tem também acesso a episódio exclusivo, tem um monte de coisa, tá tudo detalhadinho em todos os lugares, tanto na Orelo, quanto na Apoia-se, quanto no Patreon. É só clicar em um dos links e ser feliz e apoiar a gente e ajudar a manter esse projeto de pé. E... sei lá, gente, perdi o fio da meada aqui, me perdi no personagem. Mas, enfim... fica meu beijo, meu agradecimento a todos os apoiadores. Fica meu beijo e agradecimento também a todos vocês, queridíssimas ouvintes. Eu amo vocês, entendeu? Inclusive eu tô gravando esse episódio quando saiu a retrospectiva de 2025. E, cara, que legal que é ver o tamanho da comunidade dos Passaporters, assim, é muito louco. Eu ainda quero fazer um encontro dos Passaporters aqui em São Paulo, tá? Inclusive, planos pro ano que vem, pra 2026. Já deixa nos comentários também se vocês acham interessante essa ideia, se vocês iriam. E, vamos ver se a gente faz isso acontecer, porque eu adoraria conhecer todos vocês. Mas dito tudo isso, só aqueles últimos pedidos, não esquece de seguir o podcast no Spotify, avaliar com 5 estrelinhas, isso também ajuda muito. Se inscrever no canal no YouTube, caso você esteja me vendo ou me ouvindo pelo YouTube. E encaminhar esse podcast, esse episódio, para aquela pessoa que eu sei que passou pela sua cabeça quando você começou a ouvir a minha voz. Ou agora, quando você ainda tá ouvindo a minha voz. De tudo isso, mais uma vez, não sei quantas vezes eu falei de tudo isso, um beijo e até semana que vem que eu vou te levar pra alguma outra parte do... Nossa, saiu fanho justo o finalzinho. Mas tudo bem, um beijo.